Encontro Estudantil, etapa Feira de Santana 2025. Ciência, tecnologia, arte, educação pública investindo em pesquisa, ciência e tecnologia. Também nós vamos agora conversar com o professor Márcio Gomes da Secretaria de Ciência e Tecnologia, aqui nesse evento representando nosso querido secretário, professor Márcio, Ciência e Tecnologia presente com política de Estado. Seja bem-vindo à TV Conexões. Bom dia, Robson. Um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores da TV Conexões. Alegria de estar aqui mais um encontro estudantil da rede. E nessa agenda que é tão importante e valiosa para o governo do Estado, né? Discutir educação científica, discutir o letramento científico, tem sido uma pauta importante de governo, mas também uma grande referência a nível nacional do que nós vemos produzindo nesses últimos 13, 14 anos na educação do Estado e agora com essa parceria também a nível institucional de governo com a ciência, tecnologia e inovação. Sempre lutamos por inserir o professor pesquisador, a pesquisa, o ensino e a extensão nessa articulação com a educação superior, mas essencialmente produzir na educação básica. Como é que está isso nessa relação SECT-SEC? Primeiro, o reconhecimento, que isso não é novo na nossa rede, né? A partir dos complexos integrados, a Bahia também tem demonstrado e tem apontado modelo de inovação pedagógica, com as estações do saber, com a pesquisa, educar através da pesquisa. Eu acho que esse é um momento também de reconhecimento. E nessa parceria que envolve a SECT com a SEC, nós estamos com o edital, por exemplo, para os clubes de ciência, que é a principal estrutura das escolas públicas do Estado, para incentivar e apoiar nossos professores e pesquisadores. Então o edital hoje tem 400 bolsas disponíveis. Esse mês de julho todo está aberto para que nossos professores possam submeter suas propostas para criar clubes ou ampliar as áreas temáticas dos clubes de ciência. Acho que então a Bahia consolida também uma importante ação com financiamento e apoio aos nossos professores. Professor Márcio, onde os professores vão encontrar esse edital? Tem um endereço na SECT, na SEC, onde é que está esse edital? Pronto, Robson. O edital está disponível na página da FAPESD, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, então www.fapesd.gov.br, e tem todas as informações. E aqui no evento nós também estamos com o espaço reservado da SECT, né? Aqui tem a SECT, onde nós vamos orientar sobre o preenchimento de formulário, como é que participa do edital, a possibilidade de acúmulo de bolsas, que era um destaque que os professores estavam dialogando conosco, com a secretária Rovena, e nós vamos estar aqui com esse balcão de orientações. Para além disso, oficinas também durante o dia, tratando sobre inteligência artificial, sobre escritórios criativos e também como montar um clube de ciência. Como é que está essa relação da SECT com mídias e tecnologia, com os escritórios criativos? Quais são os projetos da SECT para este ano? Eu diria que uma das principais missões da ciência e tecnologia é essa aproximação com a realidade do território, né? Discutir os arranjos produtivos faz parte desse processo de desenvolvimento econômico, social, sustentável, que é a principal missão também da SECT, como secretaria transversal das políticas de governo. Então a gente sabe que a pauta do audiovisual é uma pauta importante. O governo do Estado mais recentemente também aprovou o fundo, né? O fundo do audiovisual na Bahia, no sentido que a gente precisa também estar incentivando. Então nós estamos nessa expectativa de ampliar a questão do audiovisual nas escolas públicas, nessa parceria também que envolve a secretária Rovena, junto com o secretário André Juazeiro, e mobilizar e ampliar essas possibilidades e oportunidades para a juventude. Eu queria aproveitar a presença aqui do professor Márcio Gomes e mandar um abraço forte aí para o nosso secretário, sempre ativo, com agenda intensa, mas está bem, muito, muito bem representado. Um abraço. Aguarda a agenda, hein, secretário? Vou dar recado logo. Muito bom, Robson. André é um visionário também, está muito atento com as pautas que envolvem essas oportunidades para a juventude. E o fortalecimento que envolve a educação científica, que envolve o empreendedorismo, passa também por esse olhar criterioso e cuidadoso do secretário. Obrigado, Márcio. Obrigado. Um abraço aqui. Aqui é parceria e velhos amigos, né? E do projeto. São mais de 16 anos trabalhando nesse projeto para a construção da educação integral, para a construção de uma relação mais forte com a educação superior. Então, a educação da Bahia é a ciência e tecnologia trabalhando juntas.
Encontro Estudantil, etapa Feira de Santana. E nós conversamos agora com a Superintendente de Política para a Educação Básica, professora Elaine. Que maravilha esse encontro, Elaine. Me fale um pouquinho dessa proposta para 2025. Robson, eu sei que você acompanha muitos encontros com a TV Conexões. A TV Conexões cobre tudo, então um beijo para essa audiência maravilhosa. Mas você já viu um encontro lindo desse? Nossos estudantes da rede estadual arrasam demais. Então a gente tem aqui diversos territórios. Feira de Santana, o Portal do Sertão é a capital da ciência hoje. A gente está aqui bombando com diversos projetos científicos da Bahia inteira. Um movimento lindo, nossos estudantes produzindo ciência, produzindo conhecimento. E a gente está muito contente de ter a TV Conexões aqui, como sempre, cobrindo tudo, viu? Vamos falar um pouquinho de ciência, tecnologia, ensino, pesquisa e extensão na educação básica. Então, esse é um movimento revolucionário que a gente vem fazendo. Geralmente, quando a gente fala de pesquisa, a gente fala no ensino superior. Quando a gente fala de um aluno pesquisador, de professores orientadores, a gente está falando de graduação ou mestrado e doutorado. E aqui na Bahia a gente está fazendo uma revolução. A gente tem pesquisa científica na escola da educação básica. Os meninos desde o ensino fundamental pesquisando, produzindo ciência, investigando, criando soluções criativas. Então a gente tem menina aqui da educação básica, mas da educação profissional, que olham para o seu contexto e pensam possibilidades e soluções para essa realidade. Isso é um movimento muito revolucionário. E é o governo do estado levando ciência, incentivando a produção científica e a produção de conhecimento dentro das escolas públicas. Esse ano, eu soube que já vai sair um edital aí de incentivo ao professor pesquisador. Então, a gente tem uma história de clube de ciência nessa Bahia, né? A gente vem fazendo ciência e consolidando isso. Agora, a gente vai investir em 400 clubes de ciência. Os professores vão ter bolsa para orientar. Então, é remunerar esse professor para que ele possa continuar produzindo ciência, Robson. Então, você pensa que, assim, antes a gente tinha um professor ligado à pesquisa na universidade. Ou se o professor pensava assim, se eu quiser fazer ciência, eu tenho que ser professor de ensino superior. Agora ele encontra na escola pública laboratório, ele encontra, então, insumos, tanto de físico, mas também materiais para pesquisar, e ele também tem a possibilidade de receber uma bolsa, para que ele fique na educação básica, produza conhecimento e incentive os estudantes. Gente, o que é que vocês estão esperando aí, professores? Olha, é ciência, tecnologia, em todas as áreas, é o professor pesquisador com o aluno, né, professora Elaine? O aluno pesquisador interagindo com as necessidades de cada região, de cada bairro, de cada favela, de cada cidade. Então, a gente vai ver muita diversidade aqui. Porque aqui nesse espaço, por exemplo, a gente tem gente do sertão, mas a gente da Caatinga, gente da região metropolitana, Salvador também está aqui. Então, é de ponta a ponta da Bahia, a gente produzindo ciência nos diversos biomas, das diversas possibilidades, menino e menina de todos os espaços, professores de diversos componentes curriculares, porque não é só professor de biologia não, tem professor de história, de geografia, de língua portuguesa, também produzindo conhecimento, isso é o fantástico. Na verdade, isso é rede estadual, né? Esse é o nosso jeitinho, a nossa cara e a nossa marca. A senhora falou na abertura dessa integração entre as personas, esse autoconhecimento, essa mistura foi a novidade desse ano de vários territórios aqui em Feira de Santana, vai acontecer em outras cidades. Me fale um pouquinho disso aqui para os nossos colegas e professores e alunos que estão aqui na TV Conexões. Então, geralmente no encontro a gente tem uma cidade que é anfitriã. E aí os meninos desse território não viajavam, eles ficavam no seu território para receber os visitantes, os colegas que estão chegando. Esse ano a gente mexeu no negócio. Então o pessoal que é de Feira de Santana, que era o território Portal do Sertão, vai para Salvador. E o pessoal de Salvador, região da metropolitana, veio para cá. Olha que maravilha! Então, aqui o pessoal de Feira está só mesmo de anfitriã, mas não está apresentando o projeto aqui. Eles vão ter que apresentar lá em agosto. E aí Salvador está aqui, que é um movimento revolucionário, que Salvador quase nunca viajava, porque o encontro estadual é lá, e o territorial também. E agora eles vieram para cá vivenciar toda a atmosfera de Constituinte. Então eles estão hospedados juntos, eles estão vivenciando todo o clima desde da acolhida, do credenciamento, de almoço, hospedagem, de pegar os ônibus para vir até aqui. Então é todo um clima, é um clima de festa, é um clima de arte, de cultura, é o que marca a nossa rede. Que maravilha! Gente, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, a TV Conexões agora, com o Conexão Rural, já mostrou e vai mostrar o umbu gigante. Mas eu não sabia, professora Elaine, que em Irecê nós tínhamos também o projeto do umbu gigante. Que maravilha! Eu vou aproveitar que estamos aqui em frente ao estande e eu estou vendo já uma mudazinha do umbu. Vamos conversar aqui com
os professores e os alunos vão saber que escola que é essa aqui, né? E você imagina, você estava atrás de um umbu gigante e você encontrou estudante da rede estadual pesquisando um umbu gigante. A TV Conexões, a Estação do Saber. Me fala seu nome, da onde você... Qual é a escola? Eu sou a aluna Emily Souza Nunes. Eu sou do Colégio Estadual Professor Jorge Rodrigues dos Santos, lá de Irecê mesmo. E você... Sou Arthur Moura, eu também sou no mesmo colégio dela, ou seja, Jorge Rodrigues dos Santos. A senhora professora? Sou professora orientadora, meu nome é Ana Verônica, sou professora de Biologia e sou do Colégio Integral Jorge Rodrigues dos Santos. Gente, eu estava dizendo à superintendente que nós já tínhamos feito, eu conheci o trabalho do umbu gigante com a universidade, com a área de pesquisa da UESB, em Vitória da Conquista, e lá perto de Caetité, né, o umbu gigante. Já fizemos até um programa sobre isso. Mas em Irecê, me conte como é que está essa pesquisa e como a escola, a educação básica resolveu entrar nesse processo. Me conte aí. A pesquisa sobre o umbu gigante, a gente desenvolveu com uma certa curiosidade. Tipo, como que a gente poderia ajudar na sustentabilidade do meio ambiente e também a reabilitar tanta degradação que está tendo no ambiente de Irecê e na região. A gente tentou investigar e a gente chegou até um plantador, um agricultor que tem em São Gabriel, que é do ladinho de Irecê, e a gente percebeu que ele tem a plantação de mais de 40 tarefas desse fruto, que é tão rico no sabor, na massa e tantas outras coisas, né? Ele pode chegar a mais de 70 gramas, né? Que é bem conhecido para as pessoas que têm interesse de saber. Mais do tamanho de uma maçã, mais ou menos o tamanho de uma maçã. Gente, para você que não conhece, me fale aí. O umbu gigante chega mais ou menos a esse tamanho. Olha, eu já vi maior, maior. Tem a chance dele vir maior, tanto que os comerciantes eles não vendem por quilo, eles vendem por litro. Ou seja, por isso aqui, com o gosto de umbu, com a suculência de umbu, e tendo a polpa perfeitamente de umbu, conseguindo fazer derivados, né, como suco, conseguindo fazer como uma geleia, entende? Então, ele é perfeito para o cultivo, além da venda, né, que é muito boa para os comerciantes. A professora está ali olhando, mas eu queria perguntar aqui para vocês qual foi a pergunta inicial que levou a você já falou que é a curiosidade, mas qual foi a pergunta que levou à pesquisa? A primeira foi a seca no Nordeste, né, primeiramente, porque se o senhor já foi lá, você percebe que lá pro sertão, tem muita seca. Querendo ou não, nós só temos praticamente um período de chuva lá, que normalmente eles chamam de chuva dos umbus, ou chuva dos imbus. Que essa chuva que vai levar ao cultivo dos umbus, né? Ou seja, esse é o período que nós temos de chuva. Nós não temos muito. Ou seja, não pode ser qualquer planta que pode ser cultivada naquele local. Tem que ser uma planta específica da região. E aonde pensamos que é popular, né? Seria o umbu. E por que um umbu gigante e não um umbu normal? Porque o umbu gigante já é mais conhecido ainda. Ou seja, além de ele ser desconhecido, além dele proporcionar o reflorestamento do local, ou seja, a oxigenação vai ser melhor, ele vai te dar o fruto. Que o comércio vai rodar bem melhor por conta desse fruto. Me diga uma coisa, uma outra pergunta para endossar aqui a resposta do colega que levou você a fazer essa pesquisa e algo que lhe surpreendeu. Quantas pessoas não conhecem o umbu gigante? Foi isso que me surpreendeu, porque até lá na região de Irecê mesmo, tem muita gente que não conhece o umbu gigante, só conhece o umbu normal, que é o menorzinho. E poucas pessoas conhecem o umbu gigante, poucas pessoas sabem como é que cultiva, poucas pessoas sabem que lá em Irecê tem a plantação lá pertinho, né? E foi isso que nos levou a falar assim, a gente vai levar esse mesmo. A curiosidade das pessoas que não têm tanto conhecimento sobre o umbu gigante. Obrigado, gente. Bom trabalho. Boa professora
parabéns, desenvolvendo a economia do sertão, produtivo. Gente, se você quer saber mais um pouco sobre o Umbu Gigante, entre ali na Conexão Rural, o programa da agricultura da TV Conexões. Nós temos um programa que vai lhe informar tudo sobre o Umbu Gigante. Então, lhe espero lá na TV Conexões, a Estação do Saber, e o canal é o YouTube. Agora nós vamos ver onde é que o professor Elvéter está. Professor, fala aí com a gente. Ô Robson, eu estou aqui em um outro setor aqui do nosso encontro estudantil, onde estamos discutindo aqui no Encontro Interterritorial Portal do Sertão a capacidade de arte, educação, inovação e sustentabilidade com os alunos da educação profissional. Eu estou observando aqui que nós temos vários estandes aqui que estão trazendo propostas muito interessantes e vamos conversar agora, dialogar um pouco com alguns desses estudantes aqui para entender um pouco das suas práticas e projetos. Me encantou muito o potencial criativo do CETEP Dias Dávila, que está aqui com 4 estandes de exposição, e nós vamos conversar agora com esses estudantes aqui do CETEP Dias Dávila para poder entender um pouco mais de suas práticas e dos seus projetos. Boa tarde, meninos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá? Por favor, explica aqui pra gente do que se trata essa Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, tá? Contextualize aqui para nós aqui qual é a proposição, a ideia de vocês em relação a essa prática. Bom, como o senhor já falou, né, a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho, e junto com a professora Tatiane Ribeiro e a professora Thaís Almeida, nós desenvolvemos trouxemos essa realidade da CIPAT para dentro do ambiente escolar. A CIPAT nada mais é do que uma semana inteira que a gente faz de prevenção e conscientização aos trabalhadores sobre a saúde e a segurança deles dentro do ambiente escolar. Maravilha, então é uma preocupação não só com você, mas também com o outro e com o ambiente que vocês estão inseridos, né? Muito bem. E desses materiais que estão aqui, todos eles são colocados à disposição para essa semana que vocês colocam lá? Vocês explicam como é que cada um funciona, qual a importância de cada um desses EPIs? Sim, boa tarde. A gente ensina todos eles a usar os equipamentos de EPIs, inclusive alunos e colaboradores da escola. Ensinamos a usar e o que significa e para que serve cada um, por que você tem que usar para não correr nenhum acidente com eles. Maravilha, prevenção é tudo. Continuando aqui, vamos visitar aqui mais outros estandes aqui do CETEP Dias Dávila, viu? Esse aqui tá movimentado, ó, tem uma galera aqui. Vamos ouvir um pouco aqui da explicação aqui para os alunos que estão aqui assistindo aqui. O extintor de classe B, ele é de líquidos inflamáveis, gasolina, álcool e tudo mais. E o C é eletrônicos. E por que o extintor de água ele não pode ser utilizado em equipamentos eletrônicos, vocês sabem? Água e eletricidade pode que não, moço. Então, práticas de mapeamentos de riscos ambientais, outro tema importante aqui que está sendo discutido, o pessoal está atento aqui, né? Vamos então aqui conhecer um pouco mais aqui. Vamos ver as mídias do CETEP. Olá, boa tarde, tudo bom? Nós somos da TV Conexões. Vocês podem explicar aqui para o nosso público aqui em que consiste esse projeto de vocês, Mídia CETEP? A Mídia CETEP ela veio com um projeto que se chama Comunicação e Protagonismo nas Escolas, que ela tem o projeto que é fazer vídeos criativos e informativos para manter os alunos informados. Também ajuda muito no combate da fake news na escola e é muito importante para manter os alunos por dentro de tudo que acontece no contexto escolar. Então, é uma estratégia para que vocês utilizam para poder fazer com as informações cheguem de uma forma correta, ética, para que não haja, então, fake news. Isso, é isso aí mesmo. E também para manter os alunos por dentro das atividades que acontecem na escola. E houve uma pesquisa e realmente dá certo. O pessoal ele se inscreve, eles vão participar das atividades pedagógicas com mais frequência quando acontece uma informação criativa e positiva na mídia da escola. Então é um canal de informação e de engajamento, né? Eu vi que vocês têm uma estratégia aqui muito interessante de engajamento aqui. Vocês podem explicar para a gente como é que vocês fazem para engajar? Porque aqui a página de vocês mesmo já consta aqui com quase 10 mil seguidores, né?
Qual é a fórmula mágica aí? É fazer o trabalho certo, né? A informação tem que ser correta. Os alunos eles seguem e ficam por dentro informados. Aqui no stand a gente está criando um projeto, na verdade é uma forma de engajamento que a gente pede para o pessoal tirar uma foto e postar e marcar a escola e aí a gente dá um brinde. Ok, Ana Kelly, muito obrigado, viu? Continuando aqui, vamos ver aqui, nós temos um outro projeto aqui também muito empolgante, daqui do CETEP de Dias Dávila, que a preocupação, a sensibilidade, a empatia aqui está justamente com aquele aluno do noturno, o aluno do EJA. Então, é o projeto Família Acolhida no CETEP Dias Dávila. Boa tarde, Damiana. Tá? Você pode explicar para a gente qual é a ideia dessa concepção desse projeto, como é que ele deve ou pode funcionar para nós aqui da TV Conexões? Boa tarde. Esse projeto visa acolher os filhos dos estudantes que estudam à noite. Enquanto os pais estão na sala de aula, os filhos estarão sendo acolhidos em uma sala adaptada com funcionários, estudantes do diurno, que estarão estagiando à noite, né, com a supervisão de um pedagogo e funcionários qualificados da escola para estar cuidando dessas crianças, onde os pais, né, deixaram de estudar, alguns deixaram de estudar, pelo fato de não ter com quem ficar deixar os filhos. Infelizmente, é uma demanda oculta, né? E eu estou trazendo o meu projeto, né, para trazer para a luz, né, para que as pessoas venham enxergar essa necessidade, onde mães serão apoiadas, onde pais também que são pais solo, que ficam com seus filhos, venham ser acolhidos. E o meu propósito é que esse projeto venha sair do papel. Então, é uma sensibilidade para com o outro, principalmente para poder também ajudar a diminuir a evasão, para que essas mães não desistam do seu futuro e possam estudar. Isso. E visando essa necessidade, né, de mães, alunos que desistiram de estudar, voltem para a escola, né, onde a sociedade sai ganhando. E esse projeto surgiu vem de 2006, onde eu estudava, né, na escola em Dias Dávila, eu vi as mães levando os filhos para a escola em carrinho. Então, agora, quando eu passei um tempo sem estudar, eu voltei. E agora, com essa oportunidade de trazer o meu projeto, né, para aqui, né, para essa feira, para que as autoridades, né, pessoas que são responsáveis pela educação, olhem com carinho, né, porque tem mães que precisam de ajuda. Né? E o meu desejo não é que esse projeto fique somente em Dias Dávila, mas que vá para toda a Bahia e até para o Brasil todo, né? Para todos os estados, porque esse problema, essa necessidade não só é local, né? Em outros lugares também, né? A gente tem que olhar para as pessoas com a necessidade, qual que ela está precisando, trazer a solução para o problema, né? Então o intuito é esse. Bom, então tá dado o recado, viu? Vamos trazer para o debate essa importante discussão para que possamos criar creches, para que as mães do noturno não desistam dos seus estudos. Tem muita coisa aqui ainda para a gente descobrir, para ver, viu? Devolvo aí para você aí. Em que ponto da feira que você está agora desse encontro maravilhoso? O que os alunos vão apresentar aqui em Feira de Santana? Oi, professor Robson, primeiro uma alegria, mais uma vez, mais um ano, a TV Conexões, fazendo a cobertura em todo o estado, né, e com grande maestria dos encontros estudantis. É uma alegria muito grande, né, com o apoio, sabe, do nosso governador e da nossa secretária, né, dentro de uma proposta de uma escola inclusiva, popular, cada vez mais repleta de direitos e de oportunidades, né, para os nossos estudantes. Nesse encontro, nessa etapa aqui em Feira de Santana, temos 19 municípios, 900 estudantes, entre estudantes e professores, participando das atividades, né, e um conjunto de trabalhos cada vez fantástico, né? As nossas escolas dão um salto de qualidade, de trabalho de iniciação científica, do desenvolvimento de tecnologias na área de inovação também, projetos artísticos, né, culturais, e muita amizade, muitas relações, sabe, que se estabelece. Eu costumo dizer que aqui se tem um pouquinho a dimensão de rede, né, de ensino, que os estudantes e professores conseguem ter um pouquinho essa ideia da capilaridade, né, de um pouquinho da síntese também que é produzida
culturalmente, cientificamente, né, nas escolas de toda a Bahia. Então, é um momento de alegria, muito bacana mesmo esse encontro. Seminários territoriais, cada etapa é uma grandeza de projetos, está dentro da expectativa que a superintendência projetou. Me conte aqui as novidades. Você tem, me corrija, Feira de Santana que nós estamos, depois vamos para Vitória da Conquista, Ilhéus e Salvador, 4 etapas nesse momento. Os seminários territoriais, assim como a FECIBA, nos enche de orgulho, né? Ao todo, esse grande evento, nós tivemos quase 4.000 trabalhos que foram submetidos. E dos seminários territoriais, em específico, 1.790 trabalhos. Então, são números muito expressivos, né, da rede. E o mais bacana, temos trabalhos, né, de escolas muito consolidadas, como os CETEPs, os CEEPs, os complexos educacionais, né, integrados. Temos das unidades compartilhadas, dos anexos, de comunidades, né, indígenas, comunidades quilombolas, né, ou seja, de todas as áreas nós dispomos de trabalhos. E o desenvolvimento dos trabalhos, eles acompanham 11 eixos tecnológicos de formação da educação profissional e, acima de tudo, voltado a certas modelagens, voltado para a educação empreendedora, dentro da educação também criativa, do cooperativismo, da economia solidária, do empreendedorismo social, ou seja, então, são trabalhos muito significativos em todas as áreas, né, de conhecimento, em mais de 51 opções de cursos técnicos, né, que nós dispomos e que estão apresentando aqui, né, no nosso salão. Os seminários territoriais, eles fazem uma seleção desses trabalhos para ir para a FECIBA no final do ano. Como é que funciona isso? Explica aqui para a gente. Isso. Os seminários territoriais, né, eles participam do encontro estudantil, porque os cursos técnicos, eles são induzidos, né, à produção ou ao desenvolvimento de tecnologias sociais nas suas unidades escolares. Então, nós temos, por exemplo, desde trabalhos dentro da área de mecatrônica, de robótica, né, de tecnologias e de inovação aplicados à saúde. Temos, né, projetos inovadores dentro da área de logística, de administração, técnicas novas, né, de manejo, né, dentro da agricultura, sabe, também da agropecuária, da agroecologia, estudos de biotecnologia, sabe, envolvendo áreas de conhecimento da agroecologia e do meio ambiente, né? Então, uma diversidade, sabe, de trabalhos muito significativos. E os estudantes, em torno dos temas que são os problemas centrais, né, que no entorno da sua escola e do seu território de identidade eles se identificam, então, por meio de situações, problemas muito bem orientados pelos nossos professores e professoras, os alunos então desenvolvem as pesquisas, né, e fazem essa primeira etapa de apresentação. Aí, a partir do momento que apresentam, né, eles vão aprimorar os trabalhos ao longo de todo o segundo semestre e, quando chegar em dezembro, é a nossa grande festa estadual, a apresentação final desses trabalhos do resultado em Salvador. Professor, eu queria lhe agradecer, mas antes, olhe para aquela lente do saber, dê seu recado para aquela ali, dê seu recado para os estudantes da rede estadual da Bahia, não só estudantes, mas professores que trabalham com pesquisa, ensino e extensão. Olha, é o nosso agradecimento cada vez maior aos educadores e educadoras e a todos os estudantes da Bahia que confiam nessa política pública que dá um salto qualitativo, integrando as atividades de iniciação científica, né, de pesquisa, de extensão, com as atividades de ensino, que elas são imbricadas, indissociáveis na nossa unidade escolar, né? Cada vez mais as nossas unidades, de acordo com a realidade de cada uma delas, está dando um salto qualitativo no sentido educacional, né? Aqui não é um campo de disputa, mas é um campo de convergência e, ao mesmo tempo, né, de colaboração. Então, em particular, você que está em Feira de Santana ou no entorno, até amanhã, dia 17, temos esse evento fantástico, muito bem feito, a cobertura aqui pela TV Conexões, pelo meu querido Robson e toda a equipe,
Venha aqui ao Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana, é bem fácil o acesso. Circule pelos estandes, faça amigos, participe das atividades culturais e, se não der aqui, temos também nas próximas semanas em Ilhéus, Vitória da Conquista e em Salvador para poder participar. Um grande abraço. Mas vamos, já que você falou, aquele abraço, vamos mandar um abraço para o nosso querido governador Jerônimo Rodrigues e para a nossa secretária Rovena Brito. Vamos lá? Um grande abraço, né? Mais uma vez, professor Jerônimo, nosso querido governador, e professora Rovena, por sempre confiar essa importante ação da política pública que são os encontros estudantis. Muito obrigado. Fique com a gente aqui no Encontro Estudantil de Feira de Santana. Olá, pessoal, voltamos com a programação normal, diretamente aqui do Seminário Territorial, juntamente com a galera do Colégio Estadual de Tempo Integral Mascarenhas de Camaçari. Cadê vocês, galera? Voltei! Estou aqui agora no estande do Colégio Estadual Tempo Integral Mascarenhas de Camaçari. E olha que interessante, gente, reaproveitação da ráfia sintética. Sabe aquelas sacolas que às vezes a gente compra na feira para poder levar aqueles produtos da feira para casa, ou então você comprou para poder tirar aqueles resíduos de construção e não sabe o que fazer com ela? Pois é, os estudantes aqui dessa escola tiveram uma brilhante ideia de sustentabilidade e reaproveitamento. Vamos ver aqui conhecer um pouco mais dessa prática? Boa tarde. Vamos lá, pode explicar aqui para os nossos espectadores, tá? Qual foi a ideia que vocês tiveram aqui e qual a forma de utilização desse material? Bom, o nosso projeto é a RAF Bolsas. Como a gente já falou, ele é um produto que tem derivado de petróleo, que faz muito mal ao meio ambiente. Então, a gente busca esse petróleo em lugares que as pessoas descartam inadequadamente, porque muitas pessoas não têm ideias, como a gente teve aqui, de reuso. Então, elas descartam em qualquer lugar. E ele é um produto que demora de 200 a 400 anos para se decompor. Então, a gente vem com esse projeto de retirar essas sacolas desses lugares e produzir bolsas, carteiras, necessaire, para usar no nosso dia a dia, usar para fazer uma compra, ir no shopping, fazer uma feira. Então, o nosso projeto busca isso. Eu estou vendo aqui que vocês fizeram vários modelos de bolsas, necessaire. Além da bolsa, vocês encontraram algum outro uso para esse material? Bom, no momento nós temos essas bolsas aqui como para poder tanto para revenda e tanto para um próximo projeto que vamos fazer no colégio de maior escala. Nós vamos utilizar esse material aqui para produzir novas bolsas, porque onde esse material aqui é encontrado são em feiras, nas ruas, ou até descartado em qualquer local de lixões. Então, é uma forma do aluno usar a criatividade e usar a forma de empreender sustentavelmente, onde ele pode tanto fazer necessaire, carteiras, canto das séries maiores aqui, como você vê aqui, essa bolsa aqui. Então, a gente pode usar esse material para outros meios, outros projetos, não só bolsas, mas assim, outros meios como cadeiras também para ser utilizados, por ser um material leve e muito resistente. Cadeiras de praia, tem cordões, até para fazer cartão de crachá também serve. Vários outros produtos. Vocês fazem também eventos lá da escola de vocês, onde vocês apresentam esse desenvolvimento dessas práticas e de projetos? Sim, todo ano tem um Fórum de Educação Profissional, onde nós alunos desenvolvemos um projeto para apresentar para a escola inteira e para o exterior também no colégio. Então, nós criamos um projeto para poder apresentar tanto para pais, mestres e até pessoas conhecidas pela gente, para poder ver nosso desempenho, nossa criatividade e o que podemos melhorar no nosso dia a dia dentro do colégio e também fora dele. Tanto empreendendo ou vendendo bolsas, tantos outros projetos mais que podemos trazer de criativo e inovador para a nossa vida. Eu estou aqui agora em um outro estande do Colégio Estadual de Tempo Integral, Mascarenhas de Camaçari, e descobri que aqui também pode ser um spa de beleza, tá? Então estou aproveitando aqui agora para poder cuidar da minha pele, fazendo aqui uma máscara facial, vendo todo o nosso potencial criativo e inovador dos nossos estudantes e aproveitando aqui para cuidar do shape. Vocês estão pensando o quê? A educação do nosso estado também cuida da nossa beleza, é autocuidado também. Vamos entender aqui o que é que os nossos alunos aqui da Escola Tempo de Integral Mascarenhas de Camaçari está propondo aqui com essa iniciativa.
boa tarde. Explica aqui para os nossos telespectadores aqui de onde surgiu essa ideia de vocês trabalharem com cosméticos, tá? E da onde veio essa ideia de utilizar esses produtos naturais? Olha só, isso foi no fórum do ano passado, a gente discutindo em sala de aula, teve a ideia de fazer essa empresa que é a Essenciale, porque a gente queria fazer algo sustentável para o mundo, porque hoje em dia uma das indústrias que mais polui o meio ambiente é a indústria de moda e de cosmético, porque o plástico ele demora muito de se degradar no meio ambiente. Então a gente queria fazer algo mais sustentável, a gente decidiu criar a Essenciale, que trabalha fazendo produtos 100% orgânicos e naturais e trabalha com a logística reversa, que é isso que traz a sustentabilidade da nossa empresa. Nossa colega vai falar um pouquinho melhor sobre essa logística reversa. Pronto, explica pra gente aí o que é essa logística reversa. A logística reversa, para quem não conhece, eu vou dar o exemplo mais prático e que todo mundo já viu com certeza, que é o exemplo da Coca-Cola retornável. Que a Coca-Cola retornável, você leva a embalagem vazia ao mercado e você volta com a cheia por um custo-benefício menor do que a embalagem convencional. A mesma Coca-Cola, o mesmo sabor, mas com a embalagem diferente, uma embalagem que você não vai descartar. E em compensação, pela sua devolução de embalagem, não seu descarte, a Coca-Cola vende essa Coca-Cola mais barata. É um valor mais acessível do que a Coca-Cola tradicional, que é a embalagem tradicional. A mesma Coca-Cola, mas um pouco mais barateada, digamos assim, pelo meio da embalagem. Esse custo-benefício seria uma compensação por você trazer. Então, nossa empresa teve uma ideia bem parecida, que é o retorno de embalagens por meio da logística reversa. O retorno de embalagem seria você trazer uma embalagem vazia de qualquer cosmético, de qualquer marca, diferente da Coca-Cola, que especifica uma marca que é a própria. Nós não especificamos marcas. Pode ser qualquer marca, desde que seja cosméticos. Você traz uma embalagem e nós te oferecemos 2 produtos da nossa empresa como forma de te agradecer pela embalagem descartada de forma correta. Além disso, a nossa empresa visa muito a transparência nos produtos faciais. Geralmente, as blogueiras, quando elas oferecem uns produtos, elas não falam a composição. Quando nós compramos no mercado, geralmente nós não lemos o rótulo, não lemos as letrinhas pequenas, não sabemos o que tem naquele produto. Então, a nossa empresa visa transparência, na fabricação dos nossos produtos. Nossos produtos são 100% orgânicos e 100% naturais. E também trabalhamos com a logística reversa da embalagem. Perfeito, ó, sustentabilidade total. Tá aqui um projeto aí para que as indústrias de cosméticos, empresários que querem investir, procurar aqui as estudantes aqui do Colégio Estadual Tempo Integral Mascarenhas de Camaçari. Tá vendo, ó? Minha pele ficou perfeita. Vem aqui conhecer o stand. Elas estão aqui esperando vocês. Voltei! E sabe onde é que eu estou agora? Eu estou novamente no Colégio Estadual de Tempo Integral Mascarenhas de Camaçari. E olha só o modelito que eu achei aqui. E aí, vocês estão achando que combina comigo essa bolsa? Não, né? Essa aqui não combina não, mas com certeza vai combinar para alguém com dignidade. Ó, descobri aqui um projeto social dentro dessa feira de inovação que vai deixar vocês estupefatos com a capacidade de empatia dos nossos estudantes. A Ecotex. Vamos entender melhor como é que funciona essa prática social aqui com as estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Mascarenhas de Camaçari. Olá, meninas! Explique aqui para os espectadores da TV Conexões qual é a ideia, a concepção da ideia de vocês e qual o público que vocês pretendem atingir com essa prática de vocês. Bom, a Ecotex surgiu a partir do momento que nós percebemos como existem ainda impactos industriais dentro da nossa comunidade. Dentro de Camaçari existe muita essa necessidade de buscar por comunidades carentes e visar como elas precisam ser ajudadas, porque hoje em dia os impactos industriais chegam tanto indiretamente quanto diretamente até elas. Então começamos a desenvolver pesquisas sociais para entender como podemos ajudá-las. A partir disso, nós percebemos que
existem muitas comunidades que não têm uma roupa digna para usar no seu dia a dia. Como muitos sabem, a indústria da moda hoje está no segundo lugar do ranking mundial de indústrias mais poluentes do mundo. Por quê? Só que no Brasil, 4 milhões de toneladas de roupas são descartadas de modo indevido anualmente. Quando a gente fala de escala global, esse número chega a 92 milhões de toneladas. Ou seja, são roupas que poderiam muito bem ter um destino mais alegre, poderia chegar para pessoas que realmente precisam, mas não, são descartadas em um ambiente que não se deve descartar, em um ambiente indevido, acaba poluindo o meio ambiente e também não ajuda outras pessoas. Visando isso, nós criamos o projeto Ecotex, que visa a economia solidária, que é colocar pessoas em vulnerabilidade no centro da decisão. Então, decidimos começar esse projeto social fazendo um centro de distribuição de doação, tanto de coleta para quanto de distribuição. Nós somos um centro onde você pode trazer suas roupas para doação e aqui nós iremos avaliar, fazeremos a higienização, veremos onde são os pontos danificados e redesenhamos ela para que ela vá com dignidade para um novo destino, para pessoas que precisam. Como vocês sabem, hoje em dia, no mundo muito corrido, quando a gente faz uma renovação no nosso guarda-roupa, muitas dessas roupas que vão ser doadas acabam indo com rasos, com mancha de quiboa e outros produtos químicos e não servem para o dia a dia da pessoa, não tem uma dignidade, são roupas velhas mesmo. Então, nós queremos isso, nós acreditamos que a moda vai além do estilo, ela pode ser uma transformação social. Por isso, nós redesenhamos a roupa, damos um estilo com cuidado e criatividade. Nós acreditamos que quando se junta os estudantes com um meio criativo e as tecnologias sociais dentro de um ambiente estudantil, pode-se sim criar ambientes mais possíveis, caminhos possíveis e mais humanos, mais dignos para a sociedade. Esse é o nosso projeto. Acreditar na Ecotex é acreditar que ideias simples têm significados grandes e podem sim chegar à transformação de uma realidade de muita gente. Eu vou passar a palavra para minha amiga Pamela agora, que vai explicar para os nossos produtos. Só uma dúvida, quantos alunos estão envolvidos hoje na Ecotex? Hoje em dia temos nós duas aqui que estamos apresentando, junto com nossa orientadora Juliana, e temos mais 5 por trás do desenvolvimento, tanto voluntários quanto os alunos. Perfeito. Vamos lá, tá? Eu estou percebendo aqui também que vocês fazem uma pré-seleção daquilo que pode ser reaproveitado, o que estiver em bom estado vocês já doam da forma que foi doado, o que não está em bom estado vocês ressignificam, mas também eu estou vendo que vocês utilizam aqui para a fabricação de materiais. Explica aqui para a gente aqui como é essa ideia de concepção e qual o destino final desse material que é produzido por vocês. Bom, a gente pega roupas ou tecidos que seriam descartados, jogados fora, e a gente customiza, reformiza e doa para pessoas em situações de vulnerabilidade, pessoas humildes. Aqui era uma saia e a gente pegou e construiu uma bolsa. Aqui também a gente customizou uns cadernos com tecidos que seriam jogados fora. E aqui é uma coxa de retalho que a gente pegou vários tecidos que seriam jogados fora, reformou, customizou e mandou para pessoas em situações de vulnerabilidade. Tanto é que eles usaram, que até desgastaram, que está aqui. E aí eles devolveram pra gente reformar e doar para eles de novo. Então é isso nosso projeto, espero que tenham gostado. Ok, meninas, muito obrigado aí, continue nesse engajamento social, viu? E é isso, gente, vamos ver o que está acontecendo mais por aí. Gente, eu não morri, viu? Eu só estou fazendo aqui uma simulação de primeiros socorros com os alunos do Colégio de Tempo Integral Mascarenhas de Camaçari, com cuidados para o trabalhador. Então, os alunos estão aqui fazendo uma demonstração, no caso de desmaio, qual o tipo de atitude que deve ser tomada em primeiro lugar. Então, eu estou sendo salvo aqui por esses estudantes a partir dessa oficina de primeiros socorros. Isso você só vê aqui no Encontro Estudantil, em Feira de Santana, com inovação, arte e sustentabilidade. Acho que eu já estou voltando ao normal. Obrigado, vocês me salvaram. Agora conte aqui pra gente aqui, da onde surgiu essa ideia e que tipo de práticas que vocês realizam em situações reais, como essa que nós simulamos aqui agora.
Bom, a ideia surgiu no próprio contexto escolar, porque a gente acaba passando por essas situações no próprio contexto escolar, tanto de formas físicas, como foi o caso do desmaio aqui, quanto formas mentais, então atendimentos à TAG. Então, a gente decidiu criar a brigada de emergência lá na escola para a gente ajudar os alunos e tantos professores também nessas situações. Então, na oficina a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre os primeiros socorros que a gente deve fazer em algumas situações. Então, a gente fala sobre os primeiros socorros de desmaios, de engasgo, um choque elétrico, sobre queimaduras e também em momentos de crise emocional. Perfeito, viu? Muito obrigado aí por vocês primeiro terem me salvado e também pela explicação. Mas é só isso que a gente vê aqui não, viu? Sabe, quando nós estamos lá no nosso trabalho também, nós temos aquele hábito de sentar de uma forma errada. Eu mesmo sou danado para sentar da forma errada, né? Normalmente a gente se joga assim em cima da mesa, né? Ou tá lá trabalhando lá de qualquer jeito, ou então fica com o celular o tempo inteiro na mão, né? Então, isso tem uma solução. E como é que se chama essa solução? Ergonomia, práticas ergonômicas. E o senhor está sentado de maneira incorreta. E como é que eu deveria sentar? Apoie sua coluna diretamente na cadeira de maneira reta. E nós temos um equipamento que ele é hipotretito para que controle os seus pés e te deixe de maneira reta para o seu trabalho ficar mais confortável. Desse equipamento ele se regula, então você pode puxar ele tanto para trás quanto para frente. Que fique de uma melhor forma. Dessa maneira eu consigo salvar minha coluna, então. Muito bem. Como é que se chama essa prática? Prática ergonômica. Explique aí para os nossos espectadores o que é a ergonomia, qual a finalidade dela e como ela impacta a saúde do trabalhador. Pronto, basicamente a ergonomia é um estudo que adapta o ambiente ao trabalhador ou ao estudante, dependendo do ambiente, né, que no caso é o escolar, como a gente está trazendo aqui para vocês no momento, e através desse equipamento, né, desse auxílio que ele está tendo no momento, ele consegue salvar tanto a postura, né, e Eita, travou, me perdoe. Se errar, a gente edita. Edita? Pronto, tranquilo. Que através desse equipamento que ele está no momento utilizando, ele salva tanto a postura dele, quanto a questão do conforto, fazendo bem para a saúde. A prática ergonômica no ambiente de trabalho é necessária porque os trabalhadores eles são expostos a longas jornadas de trabalho. Então, para que seja mais confortável, mais seguro, até para a saúde dele, né? Porque nós temos alguns tipos de doença do trabalho, como o LE, que é a lesão por esforço repetitivo, é necessário que tenham esses equipamentos para que seja mais confortável para pessoas que trabalham com digitação, com edição de vídeos e entre outras coisas. Muito bem, aprendi agora, não vou errar mais. Estamos aqui agora com os alunos Max, Felipe, Erlana e Aida, tentando resolver um caso que deixou preocupados. Quem trocou o banner? Estamos aqui agora acompanhando as oficinas de escritórios criativos aqui do Encontro Estudantil de Feira de Santana e vamos conversar agora com a professora Tatiele. A professora Tatiele está desenvolvendo aqui uma oficina de escritório criativo chamado Regue a Sua Ideia. Professora, qual é o objetivo desse projeto e quais são os principais destaques dele que podemos explicar aqui para os nossos espectadores? A ideia do projeto é estimular a criatividade, onde os oficineiros vão perceber os problemas que estão ao nosso redor e que tipo de soluções eles podem trazer, né? Observar esses problemas, trazer soluções, assim como a gente observa, né, a partir do momento aqui das apresentações dos estudantes, que é isso que ocorre. A ciência, ela vem de um problema, né? A gente se questiona, percebe, e aí a ideia é ensinar o caminho, a trilha, né, para regar essa ideia, não apenas regar, mas cuidar, né? E também fazer com que essa ideia cresça e possa expandir, né? Que tenham os resultados. Eu imagino que nessas proposições também, às vezes, nessa tempestade de ideias, às vezes pode surgir alguma ideia assim bastante fora da caixa. Já aconteceu isso alguma vez? Já alguém propôs alguma coisa que fosse assim, totalmente fora do esperado? Sim. Eu, por exemplo, já tive vários projetos. Sou professora da rede, né? Tenho um clube de ciências desde 2022 e incentivo isso. Sou da comunidade de Araci.
E a gente fez uma ideia tão inovadora, tão fora da caixa, que a gente conseguiu ter destaques tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Um exemplo disso é luvas biodegradáveis a partir do bioplástico do sisal, que lá de Araci nós somos da região do sisal. Então a gente quis agregar valor a um produto local, percebendo um problema ambiental, né? Porque na pandemia todo mundo estava utilizando equipamento de proteção individual, e não só os profissionais de saúde, mas também a comunidade em geral, para poder se proteger. A gente alinhou uma ideia à outra e nós ganhamos diversos prêmios, e hoje nós temos nossa ideia também protegida, né, com patente. E essas ideias, esse conhecimento dos alunos, eles não devem ficar apenas preso em 4 paredes de uma sala de aula, mas sim tem que explorar e mostrar os resultados para o mundo, o que somos capazes de fazer. E essa é a ideia da oficina. Maravilha, professora. Muito obrigado, viu? Então, mais uma vez, vemos aqui, né? Educação da Bahia sendo destaque na iniciação científica e encontros como esse mostrando para o Brasil e para o mundo a capacidade criativa dos nossos estudantes. E aí pensa em uma pergunta que você já vai dar continuidade na tua fala. Então eu vou fazer uma pergunta pra mim, tipo, se você me perguntasse o que eu fazia com óleo de cozinha. Beleza. Vamos lá, pode questionar. Aí eu começo com um problema. Bom, a gente sabe que o óleo de cozinha ele traz poluição, então essa é a questão. Aí eu já vejo a solução, sabor lobão. E eu começo a abrir, trazer uma dinâmica do com a Brina. Isso aqui é o sabor lobão, etc. Aí eu falo sobre a questão da composição dele, etc. Aí eu falo sobre a questão comercial. Começo a falar sobre a questão comercial. Como a gente vai conseguir fazer com que ele se autossustente. A gente vai falar que, por exemplo, a gente pode usar 2 modos. Que é a pessoa comprar o sabão ou a pessoa trazer o óleo pra gente trocar o sabão pelo óleo. Entende? Assim a gente vai trazer uma questão também de desigualdade, por exemplo. Se a pessoa não puder comprar, ela vai dar o óleo justamente para a nossa matéria, porque o óleo é a nossa matéria-prima, para ela conseguir esse sabonete. E o sustento que a gente, por exemplo, vai ter com a venda do sabão, a gente vai trazer a melhoria do sabão. Porque esse sabão, ele tá totalmente bruto. Por exemplo, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem aroma. A gente vai conseguir, por exemplo, deixar ele cada vez melhor com esse lucro que a gente vai ter. Bom, estamos aqui agora com a aluna Gineide. Ela veio da Escola Estadual do Campo lá em Casa Nova. E vamos perguntar aqui a ela aqui, o que ela tá mais gostando dessa ação aqui do Escritório Criativo, desse projeto aqui. Gineide, explica aqui pra gente como é que está sendo a sua participação, o que você mais está gostando dessa ação. Bom dia, sou professora lá em Casa Nova, Bahia. Estou muito feliz de estar participando desse encontro. Estou gostando de muitos objetivos que estamos alcançando aqui, como, por exemplo, aprender mais estratégias, de como trabalhar com nossos alunos de uma forma mais criativa, nossos projetos científicos, e trazer para a comunidade de uma forma clara, de uma forma objetiva, que todos possam compreender e possa haver uma melhor conscientização social, uma sustentabilidade, um desenvolvimento científico, social dos nossos educadores, educandos e toda a sociedade. Perfeito. Muito obrigado, Gineide. Bom retorno lá para Casa Nova. Estamos de volta aqui no Encontro Estudantil de Feira de Santana. E hoje, esses tomates aqui na minha mão não é para fazer uma salada. A capacidade criativa dos nossos estudantes é algo fantástico, né? Encontros como esses fazem com que a gente fique maravilhado. Imagine vocês que um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje é justamente o quê? O que fazer com o plástico? Nós utilizamos plásticos para várias finalidades no nosso dia a dia e principalmente no ambiente de casa, aquele plástico filme para poder embalar coisas que vão para a geladeira. Mas essas jovens estudantes, jovens cientistas aqui do Colégio Estadual de Tempo Integral de Milagres conseguiu enxergar uma solução no descarte que era feito com tomates das feiras da sua cidade e vai explicar aqui para a gente o microplástico de tomate. Não é isso, meninas? Explica aqui para a gente de onde surgiu essa ideia, a metodologia, como é a aplicabilidade desse bioplástico feito a partir do tomate. Inicialmente, a gente participa de um projeto onde envolve 5 meninas, que é um projeto da UFRB, a faculdade no Recôncavo da Bahia de Amargosa.
E esse projeto tem 5 meninas no nosso colégio, onde a gente é aplicado bolsas na gente e a gente incentiva as meninas a entrar nesse mundo científico, na educação. E a gente pensou em uma reunião fazermos um bioplástico com o extrato do tomate, que minha colega pode explicar mais melhorzinho para vocês aí. Inicialmente pensamos que muitos hortifrutis lá da nossa cidade e feiras descartam muitos alimentos. E pensamos que a gente podia utilizar esses alimentos, que ao invés de eles serem descartados, a gente dá um destino melhor a eles, utilizando para fazer uma coisa que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia, que é um plástico para armazenar os nossos alimentos na geladeira. Bioplástico ecológico, feito a partir do tomate. Segura essa aí, hein? Sabe aquele lixo tecnológico que a gente não sabe o que fazer, o que dá finalidade para ele, que fica lá amontoando os depósitos de nossas casas e de nossas escolas? Pois bem, os estudantes aqui do Sete Palave, lá de Barra do Estiva, encontraram uma solução para a reutilização desse material de uma forma sustentável. Então agora nós vamos conversar aqui com os estudantes Kevson e Luiz Gabriel, que vai explicar aqui para a gente como surgiu essa ideia, seus objetivos, a metodologia que foi utilizada para esse reaproveitamento com muita inovação e criatividade. Por favor, explique aqui para a gente como é que surgiu essa ideia. A nossa ideia, primeiramente, veio também como o Xbox Laptop Tablet Theory, onde o nosso principal objetivo é ter sustentabilidade e entretenimento com os dois, onde com a TV Box usamos o sistema criado por Luiz Gabriel, que pode caber também aplicativos como a plataforma Plural e o LibreOffice. E, em contrapartida, o Xbox para momentos como recreio, final de aula, você poder jogar com os amigos. Esse é o nosso principal objetivo. E também o mais principal ainda é a reutilização de lixo eletrônico, onde nossos principais componentes aqui foram utilizados de doação e de comprado em ferro velho de lixo eletrônico, como podemos ver aqui. Então agora eu vou falar aqui para Gabriel. Bem, eu tô um pouco rouco, então vocês desculpem um pouco minha voz. O sistema que está na TV Box é um sistema baseado em Android 11, que eu fiz para ser mais otimizado, para conseguir rodar esses sistemas, assim, para poder rodar somente as coisas de escola, trabalho e tudo mais. Qualquer TV Box que Android já consegue suportar esse sistema. É o Neodroid, um sistema programado inteiramente por mim, que já teria esse propósito. Todo esse sistema, a gente teve essa ideia de criar devido a muito lixo eletrônico que eu via nas escolas, em lugares assim, jogados em lojas de eletrônicos, vários lugares assim, escritórios que a gente via com computador abandonado, tablets, celulares, várias coisas queimadas que podiam ser consertadas, tudo mais. Então, com isso veio essa ideia da gente poder criar. Aí a gente pensou em usar um laptop porque já é muito prático na vida de um aluno, de um universitário, de um empregado que quer trabalhar, já coloca na mochila, já faz tudo isso certinho. Então, nossa ideia principal foi essa, criar essa portabilidade, facilidade de você carregar, levar e se fazer o que você precisa fazer, tendo os dois mundos entre a diversão e a produtividade. Então, praticamente nós temos um computador num Xbox, é isso? Exatamente isso. E para a utilização, então, da prova plural, o aluno não tem mais desculpa, ele pode colocar a prova plural, então, dentro de um Xbox e depois executar em qualquer máquina. Exatamente, rodar exatamente nessa máquina, porque quando a gente vai fazer a prova da plural, lá na nossa escola, aí fica muito, gasta aula da gente ficando em sala de informática, e enrola, e muita gente não consegue nem fazer, faz em casa. Então, tendo um sistema como esse, alternativas como essa, que são 100% modulares, muito baratas devido a serem doações de lixo eletrônico, você já consegue criar essas alternativas e por ela ser modular, você consegue expandir, adaptar da forma que você quer utilizar. Essa daqui já é uma forma mais buscada para a escola, aqui para nós aqui da adolescência, aqui dos estudantes, por conta do videogame e tudo mais, mas isso aqui poderia ser adaptado da forma que você melhor entendesse para poder ser esse híbrido. Então, que a gente está utilizando esse lixo eletrônico e tudo mais para ter tanto essa estabilidade para o futuro, quanto para a gente poder
para a gente poder economizar também, porque muitos notebooks hoje, se você achar um notebook bom a R$ 2.000 para cima, 3, 4 mil reais para cima, com isso daqui você consegue, dependendo do que você for utilizar, dependendo de onde você procurar, se você receber doações, você consegue fechar por menos de R$ 1.000 como esse daqui. Mas então você consegue modularizar e tudo que as doações que não acabam sendo úteis aqui, a gente está aplicando nos nossos outros projetos aqui que a gente está produzindo, que infelizmente muitos acabaram não dando tempo da gente escrever no festival, mas nós temos vários e vários projetos que também acabam tendo essa mesma filosofia de utilizar esses equipamentos que são doados, que são de ferro velho, que não teria utilidade, mas estão tendo agora dentro desses projetos. É importante deixar claro que essa iniciativa partiu de um clube de ciências dessa unidade de ensino, mostrando mais uma vez que iniciativas como essa são muito importantes para o desenvolvimento da ciência em nosso estado. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Estamos chegando ao fim do encontro estudantil interterritorial aqui de Feira de Santana, onde os estudantes daqui da região do Portal do Sertão e de outros territórios do estado mostraram nesses 2 dias a sua capacidade de arte, inovação, criatividade, com inúmeros projetos de iniciação científica para o nosso estado. Esperamos agora pelo próximo encontro. TV Conexões, aqui você tem voz, aqui você se vê.